Oi, gente, vocês estão bom? Eu tô boa, graças a Deus. Hoje a gente vai arrumar um pouquinho aqui o quarto do meu filho pra vocês terem uma noção. Tá um caos, um pequeno caos aqui, porque tá um bebezinho de 1 ano e 3 meses, quase 4 meses, e ele não gosta das coisas organizadas, não. Bom, ele gosta, mas ele ama bagunçar também. Então ele vê tudo que eu tô organizando e simplesmente bagunça. Ele abre a gaveta, joga tudo pro chão e acha incrível. Isso quando ele não entra na gaveta e fica sentado também. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como que tá a situação. A situação tá um pouquinho crítica, mas a gente vai dar jeito, tá? Isso até quando vai ficar arrumado? A gente não sabe, né? Porque ele pode bagunçar a qualquer segundo e acordar a qualquer segundo, né? O que vai me atrapalhar um pouquinho a arrumar. Mas é normal, vida com neném é isso, e a gente vai seguindo, né? Vou virar aqui um pouquinho pra mostrar pra vocês. Ele pega as coisas, ele bagunça, ele joga daqui pra lá, de lá pra cá, e ele faz uma zona triste, mas a gente vai dar jeito. Ó, inicialmente tá assim, tá vendo? Eu gosto de manter eles organizados numa mesma, um padrão, né? Nada perfeito, mas fica mais fácil de pegar e de ver o que ele tem, né? Pra gente poder sempre utilizar todas as roupas. E ele tá perdendo muita roupa também. Ele tá naquela faixa entre tá com roupa grande e roupa que já não tá servindo. Então, eu vou dar uma separada também, porque ele tem priminhos, um pequenininho e outro que tá pra chegar, e a gente sempre separa também. Então, eu vou dar uma arrumadinha aqui e depois eu mostro pra vocês como que vai ficar no resultado final. Enquanto isso, a gente vai conversando. Então, gente, eu gosto de manter as coisas dele bem organizadinhas e separadas, né, pra ser mais fácil de pegar, porque com criança a gente não tem muito tempo. Então, a gente pega, já tem que ver, já tem que estar visualmente fácil pra facilitar a vida mesmo. Só que uma coisa, faxina, arrumação, eu não sei vocês, mas eu só começo se eu tiver de copy. Prende aqui, porque daí funciona melhor. Então eu gosto de abrir a gaveta e ter visualmente tudo que ele tem pra ficar mais fácil, né, de pegar. Até que não tá tão desarrumada assim, porque eu sempre, quando eu recolho do varal, alguma coisa assim, eu venho trazendo já dobradinho e coloco aqui. Mas com o dia a dia, a gente pegando e pra trocar, às vezes um não fica bom, enfim, volta pra cá bagunçado. E eu gosto de manter essa organização. Então, vou começar por essa gaveta, que é aqui das roupinhas dele de cima. Tô dando uma limpada aqui na parte de cima da cômoda, que eu vou usar de apoio. Conversando um pouquinho enquanto isso, eu tava pensando esses dias em como eu hesitei em começar a gravar. Não tem motivo assim, um específico, foram vários motivos, né? E um dos principais era medo de julgamento, que eu acho que a maioria deve sentir, e também por achar que eu só deveria começar se tivesse tudo perfeito. E daí eu nunca ia começar. Primeiro, porque eu não tenho tudo que eu preciso pra começar. Eu gravo no celular. Eu não tenho uma câmera, não tenho... Enfim. E daí eu tava pensando, se a gente ficar buscando essa perfeição o tempo inteiro, a gente não vai fazer nada, né? Na verdade, isso é um escape, né, da nossa mente pra tentar nos sabotar mesmo, porque a gente começa a usar isso como desculpa e não age, não vai lá e não faz o que deve ser feito, né? Porque se a gente quer realmente alguma coisa, se a gente tá achando que tem que seguir por aquele caminho, a gente tem que começar. E a gente vai errar, a gente vai acertar, a gente vai ter surpresas boas, não tão boas, e a gente só vai saber disso tentando. Mas é isso, sabe? A gente tem que só fazer o nosso melhor. E o meu melhor agora é fazer isso com o celular, então eu vou fazer. Até que um belo dia
Se Deus quiser, eu terei condições melhores de fazer, de uma imagem melhor, um local melhor. Mas eu não posso estagnar porque eu não tenho o perfeito que eu quero, entendeu? Esperando aquela circunstância ficar ali ideal. Então, assim, isso pra todo o âmbito da nossa vida, sabe? Eu tinha muita vergonha, ainda tenho, mas eu tinha muita vergonha. Quando eu era mais nova, eu era uma pessoa muito tímida, muito tímida. Eu só me abria assim com a família mesmo e com amigas. E até que eu decidi, com 18 anos, que eu ia trabalhar. Naquele momento eu não precisava trabalhar, né? Mas eu decidi que eu iria porque eu ia começar a faculdade, né? E como é que eu ia? Eu entrei em desespero de pensar que eu ia ter que apresentar trabalho para pessoas. Eu entrei em desespero. E eu falei, ou eu vou me colocar em situações onde eu vou ter que procurar me enfrentar, né? Ou eu não vou conseguir. E daí eu vou reprovar em tudo porque eu não vou fazer trabalho nenhum. Tem lógica isso? Olha, eu dobro assim. Eu sei. Eu gosto de dobrar assim, mas é um problema também porque daí eu fico deixando as coisas pra depois porque eu gosto de arrumar desse jeito. Então às vezes fica a pilhazinha dele acumulada porque eu não tô parando um tempo e me dedicando pra como eu gosto de dobrar. Porém, isso não pode me estagnar. E eu tô falando do vídeo, eu tô falando da roupa, sobretudo. Não é porque eu gosto das coisas de um jeito, da melhor forma, de entregar o meu melhor, que eu não vou fazer o que tem que ser feito. Então, as roupas dele estão na gaveta, estão dobradas, estão aqui, mas não estão do jeito perfeito, porque eu não tive tempo pra isso. Mas eu não deixei de deixar as roupas limpas, as roupas visíveis, entendeu? Aí no tempo que eu tenho, que é agora, eu vou conseguir dobrar do jeito que eu quero, né? Então, só pra vocês verem, assim, pra quem gosta, né, de organização, gosta de essas coisas como eu uso assim. Vou virar aqui pra vocês verem. Vou começar pra vocês verem. Coloco aqui uma reta, puxo para um lado, esticando bem certinho, puxo para um outro e já tenho aqui a medida que eu quero, ó, tá vendo? Ela tá seguindo aqui a mesma medida. Não é nada perfeito, mas a gente faz com amor, entendeu? Porque eu poderia estar esperando um gabarito feito por uma organizer, alguma coisa assim, mas eu não vou ficar esperando um gabarito ou comprar por isso. São coisas simples, entendeu? Daí eu puxo pra cá, tiro o livrinho dele e dobro essa parte pra cima, tá vendo? Depois eu puxo pra cá, ó, trago pra cá e não fica perfeito, tá, gente? É só um ajuste. Não sou profissional nisso, é só um carinho mesmo. Dobrar essa parte colocando aqui. Então eu puxo pra cá e engato. Parece complicadinho e desnecessário, mas fica tão bonitinho. Olha. E vai ficar assim lá na gaveta dele, entendeu? Aí fica assim, tá vendo? Mais ou menos do mesmo tamanho, seguindo a mesmo padrãozinho, só pra ficar com carinho a mais mesmo e ficar mais fácil, além de ser algo que visualmente é mais bonito, visualmente mais prático de enxergar. Depois, quando estiver pronto, eu vou mostrar pra vocês como que fica. E daí, voltando ao pensamento, se a gente tem a possibilidade de fazer o que a gente precisa fazer de uma forma mais simplória, de uma forma que a gente consiga fazer, mas não é exatamente da melhor maneira que a gente gostaria,
que a gente possa ir fazer, sabe? Porque a gente não pode estagnar e não pode usar isso como uma desculpa para não sair do lugar, né? Às vezes a gente reclama muito, e é o natural do ser humano, né? A gente reclama muito que tá tudo da mesma forma, que o Brasil não muda, que as coisas não funcionam, mas, gente, a gente tá dando o nosso melhor, a gente tá buscando ser o nosso melhor, ou a gente só tá esperando e ficando com desculpas o tempo inteiro de eu não faço porque eu não tenho tal coisa, eu não faço isso porque eu tô esperando ter um dinheiro, eu tô esperando ter uma motivação, eu tô esperando e a gente não age, né? E aí a vida tá passando, o tempo não para, o relógio não para de girar, não. E se a gente fica nessa, a gente não sai do lugar, não. E até uma palavra que eu me apeguei muito, que eu até coloquei lá no Instagram, foi sobre justamente isso, né? Até quando a gente vai ficar usando de desculpas, né? Seja, como eu falei lá, sobre dores, sobre situações que aconteceram no passado, ou sobre coisas que a gente ainda nem viveu, né? E me lembra muito uma ministração sobre que Deus não nos quer prontos, Deus nos quer disponíveis, apenas isso. Se a gente estiver entregue das circunstâncias, tudo vai se ajeitar, seja para preocupações que a gente tem para nossa casa, seja para situações que a gente tem com um relacionamento com o próximo, seja o que for, vai se ajeitar. Então a gente só precisa estar disponível e se entregar, dar o nosso melhor, né? Frase que fala muito, que eu nunca esqueço, está sempre comigo, que é: vista-se de acordo com o cargo que você almeja e não de acordo com o cargo que você está. E isso também não é só sobre roupa, sabe? A gente tem que sempre estar à frente. Se eu quero estar aqui, eu tenho que me portar como se eu estivesse aqui, né? Se eu quero que o meu canal chegue a mais pessoas, eu tenho que falar como se estivesse chegando a muitas pessoas, né? E a gente tem que ter essa mentalidade, porque é assim que a gente cresce. Quando a gente para pra pensar, não é que eu virei essa chave o tempo inteiro pra tudo na minha vida, não. Todo dia eu tenho que falar: cadê aquela menina que foi corajosa lá atrás, que se propôs a dar a cara a tapa, sabe? E vencer os medos todos os dias. Cadê ela? E daí eu vou e me recomponho e vou tentando, e é todo dia melhorando, sabe? E uma das últimas experiências, por exemplo, foi na entrega com Deus mesmo, né? No relacionamento com Deus. Eu quero tanto sempre aumentar esse relacionamento que eu me propus a estar mais presente na igreja. Então, eu conversei com meu marido falando: o que você acha? O que você ia pensar de eu estar lá cantando no louvor? Aí, na hora que eu falei isso, eu já falei: esquece, deixa. Fica quieto, vambora. E daí ele falou assim: não, vamos ver isso e tal. E eu falei: não. Aí ele falou: eu vou falar pro pessoal lá. Eu falei: não fala não, deixa quieto. Aí ele foi e falou. E daí eu fui, passando nervoso, mas eu fui. E daí eu cantei, fui aceita entre eles. Gente, foi a coisa mais maravilhosa, porque agora eu participo. Esse mês, por exemplo, quase todo domingo eu tô lá. E é tão maravilhoso, porque é um dia onde a gente se entrega, porque são 2 cultos, a gente tá lá 2 vezes no dia, se entregando, se dedicando àquilo. E se o meu marido não tivesse me apoiado e incentivado e falado pro pessoal, eu não teria ido, não teria. E eu fui porque eu senti que o Espírito Santo me incomodou pra isso, pra participar mais. Então, se não fosse
esse meu incômodo do meu marido, eu não teria ido. E por quê? Porque eu achava que eu tinha que estar perfeita, né? Não perfeita na voz, perfeita, mas que eu não poderia fazer parte de lá porque não era boa o suficiente. E ainda não sou. Eu tô aprendendo todos os dias, tô me dedicando e fazendo parte de algo maravilhoso. Algo que tem sido extraordinário. Passar a palavra de Deus no momento do louvor, então foi tão maravilhoso. Quando eu poderia participar de um momento desse, se eu não tivesse começado? Então, é isso que me veio à mente, né, nesses dias. A gente só tem que começar. Dar o nosso melhor, claro. Entregar o nosso melhor. Fazer tudo ao nosso alcance para que seja maravilhoso. Mas não esperar que seja perfeito. Porque não vai ser. Não vai ser. Não vai. É perfeito só Deus, gente. Ter sim dedicação, comprometimento, amor. Isso com certeza. Mas perfeição não vai ter. A gente tem que decidir, que é uma decisão diária. Gostaria que essa mensagem chegasse até vocês para isso, para que vocês parem um pouquinho e pensem, poxa, faz sentido, sabe? Eu não tenho o melhor que eu consigo agora, mas eu vou dar o meu melhor nas condições que eu tenho agora. A gente possa ter cada vez mais essa noção. Nós precisamos dar o nosso melhor e não querer estar perfeito, mas dar o nosso melhor nas condições que a gente tem. Porque assim tudo caminha pro que tem que ser feito. Não tem como dar errado. Se a gente se dedica, se a gente se propõe, se a gente se entrega. Não há outro caminho, senão dá certo. Né? Então, é isso que eu senti de falar com vocês um pouquinho. Não vou dar mais atenção aqui, porque senão Bacuri acorda e eu não vou conseguir não. Aqui, gente, olha como arrumando a mesma quantidade de roupa, tá? Eu não coloquei, não acrescentei roupa ainda. Só organizei o que já estava aqui. Só organizando, olha o espaço que a gente ganha. É disso que eu tô falando, é isso que eu adoro. Então eu coloquei aqui as cuequinhas dele, porque ele já tem cuequinhas. As meiazinhas, né? Ainda falta... Tem coisa pra lavar, tem coisa pra dobrar, mas isso era o que tava na gaveta antes, né? Então aqui os bodies, parte de cima dele, e as camisetinhas. Daí eu vou dar sequência aqui organizando, mas vocês estão tendo a noção? Isso que eu nem tô sendo tão organizada assim, no sentido de colocar por tecido, por cor, que seria ainda mais perfeito, né? Mas aquilo que eu falei, a gente faz do jeito que a gente tá conseguindo no momento, não vou ter tempo de fazer isso. Mas como visualmente eu já consigo chegar aqui e falar, eu tenho uma camisa social, tenho uma camisa polo, eu tenho uma camisa de linha, tenho esses bodies, então visualmente eu pego, quero que eu preciso dessa, vou embora e continuo arrumado. E se eu quero de volta, eu organizo aqui, se eu quero manter, entendeu? Então é isso. Fala aí pra mim se vocês acharam que tá organizado e se vale a pena fazer isso. Eu acho que vale. Gente, na medida do possível e com esse serzinho acordado, foi isso que deu pra fazer. A gente só organizou, tá tudo limpinho, porque já estava, só tava bagunçado mesmo, porque ele não consegue colocar nada no lugar. Mas deu uma geral, coloquei os brinquedos dele ali na medida do possível. E as gavetas ficaram assim. A primeira gaveta ficou como já tava, né? Como eu mostrei pra vocês antes. Eu só incluí algumas outras roupas, as outras ainda tá pra lavar, pra trazer pra cá. A segunda ficou assim. Calças também não deu pra organizar muito, porque foi na hora que ele acordou.
Os sapatinhos estão todos organizadinhos aqui também. Como eu disse, essa aqui é mais da bagunça, né? Das coisas que vão ficar guardadas. Esses aqui são dos paninhos dele, de alguma roupa de piscina. E de farmácia em geral. Que é protetor, creme, perfume e as fraldas. E aí, a baguncinha. E é isso, gente. Temos um menino lindo que tá super bagunçando, mas é sinal de muita saúde, graças a Deus. E como eu falei no vídeo de hoje, né? Fazer o que tem que ser feito com o que temos disponível no momento. E eu espero que vocês tenham gostado. Deu pra dar uma micro ajeitada aqui. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana. Que Deus abençoe muito vocês. E até a próxima.